Olá, eu sou Gabriel Ricardo, esse é o Farol da Liberdade em mais um devocional e hoje nós vamos falar a respeito de conselhos de pai. Fala pessoal, Gabriel por aqui em mais uma manhã, é um prazer tê-lo conosco. Hoje, para falar um pouco de conselhos de pai, falaremos de um pai muito significativo no Antigo Testamento, que Cristo é chamado de filho de Davi. Pela sua linha sucessória, obviamente vindo ali de José. Mas nós vamos falar de um filho direto mesmo, Salomão. E esse texto fica em 1 Crônicas 28, do 1 ao 10. Você pode abrir sua Bíblia. Crônicas é um livro que vem depois do livro de Reis, tá bom? Então você pode aí acompanhar comigo Crônicas, né? 1 Crônicas 28, do 1 ao 10, tá? Lemos assim. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. Mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me entre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E entre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro a vocês perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos do nosso Deus. Tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Essa é a palavra do Senhor, aqui Crônicas, 1 Crônicas 28, do 1 ao 10. E é importante que você compreenda qual é o contexto onde Davi diz todas essas coisas, né? Você pode consultar essa história que eu vou narrar aqui para você no livro de 1 Reis, né? Que é o livro anterior que a gente pode ler depois em outro devocional. Mas basicamente Salomão era filho de Davi com Batseba. Batseba era esposa de um guerreiro chamado Urias. E Davi, na verdade, fez com que Urias fosse morto, né? E aí ele mandou Urias para um fronte de batalha, onde a morte dele seria certa, né? Onde a batalha seria mais dura, ele acabou morrendo e Davi tomou a viúva dele como esposa. E tomando essa viúva como esposa, ele acabou tendo filhos com ela. E o primeiro filho que ele teve com ela acabou morrendo. A criança
morreu num aborto espontâneo, isso foi dito por Deus para ele antecipadamente. E a próxima criança que veio foi Salomão. Porém, Davi era casado com uma série de mulheres, né? Ele não era só casado com Batseba, mas ele acabou gostando mais de Batseba, né? E como Davi teve diversos outros filhos, ele teve alguns filhos que esperavam herdar essa sucessão do trono, né? Então, existia Absalão, próprio Adonias, né? Que buscavam ali aquela linha de, ó, meu pai tá aí para falecer, Davi já era idoso, vai sobrar para mim, né? Vai cair no meu colo. Então, antes da morte de Davi, ele já bem idoso, bem velhinho, Adonias, né, que era o quarto filho de Davi, tenta tomar o trono. Então ele vai para uma coroação sem autorização de Davi, porque ele acreditava que, pelo fato dele ser o mais velho, depois que Absalão morreu, ele teria como direito ali a sucessão, o que seria o normal, né, em qualquer outra situação. Aí ele vai lá e se associa com Joabe, né, que era um dos comandantes do exército ali de Davi, e Abiatar, que era um sacerdote, né, do templo. E ali ele organiza uma cerimônia, né, de coroação. No entanto, Batseba, que era mãe de Salomão, e Natã, que era um profeta, intervém, né? E dizem ali para Davi, olha, eles estão querendo lá coroar o seu filho Adonias e vão passar e vão cortar a tua ordem, né? E aí Davi, ainda que fragilizado pela própria velhice, reafirma ali a intenção que ele tinha de que Salomão assumisse o seu trono. Então ele ordena ali tanto para Natã quanto para Batseba e todo o seu séquito de corte, né, que Salomão fosse sim coroado publicamente. Então unge ali Salomão e faz esse discurso. No entanto, Adonias ele não desiste, né, ali da sua luta para ter esse trono. Então ele pede a Batseba para que se casasse com uma das concubinas de Davi, né? Isso daria certa legitimidade, seria uma determinada mostra de poder por parte de Adonias. E aí Salomão entende nisso, uma demonstração de poder, que ele ainda teria interesse no trono e manda matar, né, o seu irmão. Então, assim inicia o reinado de Salomão, né? Então, em toda essa atribulação, em todo esse problema familiar, Salomão assume, né, o reinado vindo de Davi, Davi que tinha sido errático nos seus caminhos, principalmente nessa questão dos matrimônios, né? Mas a gente não está falando necessariamente com hebreus do passado, a gente está falando com você. Então, se você pudesse, assim como Davi, dar um conselho para o seu filho, qual conselho seria, né? Para você se esforçar bastante, estudar muito, ganhar grana, para você cuidar bem da tua saúde, né? Cuidar do teu corpo, fazer esporte. Ou você diria para ele, olha, aproveita a tua vida enquanto você é moleque, enquanto você é jovem. Que conselho você daria para o seu filho? Davi aqui, na narrativa que a gente acabou de ler, diz, olha, sirva ao meu Deus de todo o seu coração. E o que acontece, né? Você precisa pensar que é fundamental você refletir o tipo de exemplo e testemunho que você dá à sua família, principalmente aos seus filhos, que acabou sendo influenciados por você o tempo todo. Se eles de fato vão desejar seguir seus passos, ter a mesma crença que você tem. Davi, ali já morrendo, após 40 anos no trono, né, ele fica 7 anos como rei em Hebrom, 33 anos em Jerusalém, chama-lhe o povo e anuncia que Salomão vai assumir o seu lugar. Não só como rei, mas como um rei sacerdote. E ele teria também a missão ali de construir o templo, né? O primeiro templo de adoração para o Senhor. Então ali ele vira, olha,
Adore o meu Deus de todo o seu coração, que as coisas tendem a ir bem para você, se você seguir por essa vereda. E depois, né, chegando no fim da vida, Salomão abandona esses caminhos e sofre graves problemas, né? Você pode ler isso depois em 1 Reis 11, tá tudo lá já descrito, que ele se envolve com mulheres estrangeiras, busca outros deuses, né? Leia, faça esse devocional posteriormente. E ainda que Salomão tenha tomado essas decisões erráticas posteriormente, Davi orientou ele muito bem do que ele deveria ter feito. E Davi, a gente não pode ser inocente nesse sentido, Davi não era um cordeirinho, né? Ele também deu as suas pisadas na bola, como esse mesmo exemplo aí de Batseba, né? Mas ainda assim, dentro da narrativa bíblica, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, né? Então é para você entender que o olhar de Deus é completamente diferente dos nossos próprios olhares que rejeitam através do moralismo a quem Deus entende, enxerga, prescruta no fundo da alma dessas pessoas. E assim como Davi, a grande reflexão que eu penso e deixo para você hoje é a seguinte: você consegue dar esse conselho aos seus filhos ou para qualquer pessoa que te cerca? Você teme verdadeiramente a Deus de tal forma que consegue recomendar este mesmo temor a outras pessoas através do seu exemplo, através de quem você é? Você também tem encorajado a sua família e as pessoas ao seu redor a seguir nessa vereda, a temer a Deus? Ou, através do seu próprio exemplo, do seu próprio testemunho, você tem afastado eles de Cristo? Você tem uma postura hipócrita frente à sua fé? Diz uma coisa e age de outro jeito? Nunca se esqueça, a melhor herança que a gente consegue deixar para os nossos filhos, para nossa família depois da nossa partida, no momento que a gente fecha o olho e morre, não é uma conta poupança gorda, né? Não é uma suntuosa herança, um sobrenome de prestígio, não. Somente a fé em Deus. Então, antes de tudo, seja uma pessoa com uma fé que as pessoas desejam imitar. Eu quero ser piedoso como meu pai. Eu quero ter uma vida de oração como a minha mãe. Eu quero ser crente como meu irmão. Eu quero ser manso e calmo como era minha avó. E através desses exemplos ao nosso redor, eles nos influenciam. Então, você poder ser um meio de graça, um meio de ação de Deus. Não pelo que você fala, tá? Não porque você mostra a Bíblia para os outros, que você coloca ali embaixo do braço e vai para a igreja todo sábado ou todo domingo. Não. É fora dos dias de culto, inclusive. Como você age, quem você é, quando você não tem expectativa de um culto ou de uma reunião de oração com a tua família, né? Ou com seus irmãos da igreja. Como você se comporta no dia a dia de fato. Então, a grande mensagem de hoje é que você deve incentivar a sua família a seguir de fato sua fé, tendo você como um verdadeiro exemplo. Seja o pai conselheiro, seja a mãe conselheira, seja o irmão conselheiro, que diz, assim como Davi disse aqui para Salomão, sirva a Deus de todo o seu coração. Que Deus capacite nossas famílias e converta os corações das nossas famílias para servi-lo em espírito e em verdade. Oremos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, dos nossos exemplos, de quem demonstramos ser de maneira concreta para aqueles que nos cercam, nossos amigos, nossa família, nossa parentela, pessoas que
vendo nossa influência, vendo como nos comportamos, tem um parâmetro de como agir de acordo com essa vereda. Que não sejamos hipócritas, que as palavras da Bíblia, que os textos aqui ditos por Cristo e por tantos outros importantes na narrativa bíblica sejam vividos por nós. Que seja a palavra viva em nossos corações através do Espírito Santo. E que através do nosso exemplo, nossos parentes, nossa família se converta a Ti. Dá-nos, Senhor, uma casa que serve a Ti. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós tenhamos essa possibilidade de dizer, como Josué disse isso, Senhor, que eu e minha casa serviremos a Deus, a Ti, acima de qualquer outro serviço, acima de qualquer outra coisa. Da busca imediata por bens, do prestígio, de uma excelente profissão, de uma excelente reputação coletiva, que antes de tudo desejemos servir a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que você vá para o seu dia em paz, tranquilo, refletindo do quanto você tem sido essa referência nas suas palavras e nos seus atos. Em nome de Jesus, esse foi o devocional de hoje. Espero você por aqui amanhã. Até lá.